Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A todos os ouvintes, onde é derramado em nossos ouvidos, onde passa pela nossa inteligência, pelo nosso potencial da inteligência, notícias de tudo aquilo que diz respeito ao espiritual. É uma fonte da qual nós bebemos, nós nos saciamos, porque são notícias verdadeiras, verídicas, tiradas literalmente da Bíblia, tirada do magistério da Igreja, tirado do catecismo, e tudo pautado na fé de um povo simples, na fé de um povo que acredita, que espera, que tem esperança e que vive conectado verdadeiramente com Deus e com seu Filho Jesus pelo poder do Espírito Santo e sempre reverenciando a Virgem Maria e seu esposo. Hoje nós estamos vivendo mais uma semana que já está encerrando a Quaresma. Nós estamos na semana de Nossa Senhora das Dores, Semana das Dores. E quanto a isso, todos nós que a veneramos, nós vivemos junto com ela, dentro do ciclo litúrgico, durante todo o período da semana, reflexões que diz respeito a essa pessoa tão linda, tão pura, tão casta, tão virgem, e que foi escolhida entre todas as mulheres de todas as raças, cores, língua, povo, cultura, nação, para gerar em seu seio o próprio Criador. A criatura gera o Criador. Jesus, o Filho de Deus, que passa por todo esse processo embrionário, passa por todo esse processo de humanizando-se, mesmo sendo 100% Deus, exatamente para viver tudo aquilo que nós vivemos, para dialogar conosco, para comunicar conosco, para nos ensinar e nos mostrar onde é o caminho, como caminhar nesse caminho, para que possamos chegar naquele que tudo criou, naquele que só os sensíveis, só os contemplativos é que conseguem vislumbrar, admirar, aplaudir e até extasiar-se diante de tanta exuberância de cores, de formas, de vida. Tudo que diz respeito ao universo. E Jesus, mesmo sendo Filho de Deus e sendo aquele que junto de Deus criou e tudo foi criado para ele, ele era um homem, historicamente dizendo, contemplativo, mesmo dentro da sua soberania, como ele sabia apreciar a natureza, falar da natureza, fazer metáforas, parábolas, comparações com tudo que diz respeito à natureza, essa natureza que nós conhecemos, que nos é tão familiar. Jesus foi um homem livre absolutamente de tudo, livre absolutamente de tudo, mas ele tinha uma ligação fortíssima, uma ligação de uma dependência, de uma obediência inexplicável com o Pai. E interessante que dentro desses 33 anos vividos por Jesus, quando ele começou a relacionar-se com a sociedade, com a massa sofrida do seu tempo, que eram os pobres,
os oprimidos pelo sistema da época, que era governado por reis, que tinha dentro de si a própria crueldade, a maldade, principalmente no que diz respeito a maltratar, a explorar os mais frágeis. Jesus veio como que para defender, para advogar junto do Espírito Santo, seu companheiro insuperável, inseparável. Ele veio para dar um colorido, um verde de esperança nos corações daqueles que não tinham mais, que tudo era escuro para eles, tudo era desbotado, tudo era em preto e branco para eles, porque eles não viam a vida e não tinham vida, não tinha dignidade, da qual o Pai criou-nos e os criou, e todo homem foi criado para ter vida e vida em abundância. Mas Jesus soube, como ninguém, como mestre dos mestres, a mostrar, a ensinar, a falar e a comunicar de uma forma tão cheia de autoridade, tão eloquente, tão cheia de unção, que não havia quem saísse de perto dele sem se tornar um grande apaixonado por suas palavras. Eram palavras que penetravam, como diz na própria Bíblia, como espada de dois gumes, penetrava e discernia a própria alma das pessoas, a medula das almas das pessoas. Penetrava no âmago, no fundo, nos abismos mais profundos de todos aqueles que o ouviam e que tinham os ouvidos literalmente abertos, escancarados, e o silêncio era mortal para ouvi-lo quando ele pregava, quando ele ensinava, quando ele abria a boca. Em qualquer lugar, ele aproveitava as montanhas, a orla marítima, os campos, as portas da cidade, o templo de Jerusalém, num caminho, em qualquer lugar, não importava onde, as pessoas sentavam no chão, nas pedras, na grama, ficavam de pé, encostavam em algum tronco, em alguma árvore, mas todos ficaram paralisados com tudo aquilo que Jesus expunha, ensinava numa metodologia própria, divina, quase real. E isso os enchia de esperança, os enchia de alegria, e muitos se tornaram seus discípulos, que quer dizer alunos, e que não perdia quando sabiam que Jesus estava chegando em algum lugar ou ia passar em algum lugar. Empenhavam-se, até que havia quem subia nas árvores, como Zaqueu, para vê-lo quando passasse. As multidões o rodeavam de tal forma que se acotovelavam, que às vezes os apóstolos ficavam raivosos, empurrando as pessoas para que Jesus pudesse ter um espaço, um mínimo de espaço. Mas Jesus não importava, era aquilo mesmo que ele buscava, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E dentro do livro de Mateus, que foi um dos apóstolos que o seguiu, era cobrador de impostos, e se tornou também um evangelista, que teve o evangelho mais longo. Ele escreveu no capítulo 11, versículo 28, o seguinte. Ele disse que Jesus abriu a boca num determinado momento, que não sabemos que momento é, que hora que era, onde foi, mas dizia certamente para aquele povo cansado de trabalhar, famintos, exaustos, envelhecidos precocemente pelo sol, pelo trabalho de campo,
e por todas as intempéries daquele tempo e daquele lugar árido, inóspito, muitas vezes seco, Jesus abriu a boca dizendo, com todo carinho maternal, vinde a mim, vós todos, que estáis aflitos sob o jugo, sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e em mim achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Certamente Jesus gritou mais alto para que alcançasse os mais distantes, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, cansados sob o peso do fardo, fardos que eles carregavam na cabeça, nos ombros, fardos pesados não só pelo peso, mas aquilo que pesava na alma, aquilo que pesava nos corações, o peso de responsabilidades, o peso de desesperança, de uma pobreza total, de sofrimentos sem medidas, de doenças inexplicáveis, e além do jugo do qual os romanos impunham-lhes e eram obrigados a obedecer. Um tempo em que o primeiro testamento parecia ser duro demais e os próprios fariseus, doutores da lei, os escribas, os mestres de Israel, colocava tão duro quanto as pedras das quais foram escritos, porque além de Deus ter dado 10, eles ainda foram multiplicando até chegar a 610 leis duríssimas, quase que impossível de se vivê-las. E ai de quem desobedecesse. Era um escravo da própria lei de Deus, imposta pelos sacerdotes daquele tempo. E Jesus veio para desbaratar, para aceitar os desafios, as ameaças que ele nunca se importou, mas ele nunca deixou de defender como um grande advogado que não tinha salário. O salário era a alegria de obedecer ao Pai. Ele defendia a peito aberto, enfrentava qualquer multidões de inimigos, de batalhões de inimigos, mas ele defendia e morreu pela verdade. E em momentos que ele não estava no templo, ou que sempre tinha espiões dessa natureza andando atrás para desafiá-los com alguma pergunta, cheia de espertezas para levá-lo a cair em contradição, ele estava em outros lugares, mas multiplicando pães para os famintos, dando a eles o pão do céu, dando de si mesmo, levando aos corações promessas encantadoras, fazendo promessas que nunca deixou de cumpri-las e continua cumprindo. E parece que tem tanto tempo que Jesus morreu e parece que foi ontem, mas ele está aqui vivo no meio de nós hoje, repetindo e retumbando e ecoando nos nossos corações o mesmo grito que ele, emocionado, que ele, incomodado pelas injustiças da época, pôs a todo pulmões. Vinde a mim, você que está angustiado, aflito, preocupado,
temeroso, enfraquecido, adoentado pelo peso da vida, pelo peso do sistema de hoje e por tantas outras coisas que têm feito com que o mundo de hoje, no tempo de hoje, chegasse a esse tempo tão estranho, esse tempo tão aparentemente triste, onde parece que até os pássaros calaram, as pessoas já não cantam mais no banheiro, não se ouve mais assovios de quem está trabalhando, cantigas de roda. Há uma multidão que tromba nos vai e vem da vida, do corre-corre da vida, no frenesi da vida, sem uns cumprimentar outros, com os rostos tristes, pessoas extremamente estressadas por qualquer coisa, se briga, se xinga, coisas assim que aparentemente são desumanas, e esse sistema perpetua, e as pessoas correm de um lado para outro procurando acudir algo com pressa de outra coisa. O trânsito, no trânsito é apitos, são gritos, são brigas, são conflitos, e as pessoas estão correndo, e eu pergunto para onde querem chegar com tanta pressa? Eu creio que é para cair na sepultura mais cedo, precocemente, porque se nós verdadeiramente escutamos Jesus, se nós realmente acreditamos e confiamos como Ele quer que nós confiemos nele, porque segundo Santa Faustina, quando ele aparece para ela no momento todo desfigurado, machucado, ferido, todo envolvido de feridas e do pigmento vermelho de sofrimento, das chibatadas, dos pontapés, dos murros, do fragrum que rasgava-lhe toda a pele nua, ele aparece e ela chora e diz: Jesus, quanto sofrimento. Ele responde que a dor que mais dilacera o coração dele não é o que ela estava vendo no corpo dele, mas é a desconfiança das almas. É a falta de confiança que as almas, que as pessoas não depositam nele. Não creem na misericórdia dele. Não creem na bondade dele. Não acredita que a misericórdia suplanta a justiça, que se formos julgados pela justiça estaremos completamente perdidos, mas a misericórdia suplanta a justiça, nos diz Tiago. E vemos que é assim na parábola do filho pródigo, aquele que estava bonitinho junto do pai, não teve as festas, não teve alegria, não teve tantos folguedos e tantas emoções quanto aquele que veio sujo, que gastou fortuna, que foi parar dentro dos chiqueiros do mundo, no pecado, deixando o pai aflito, preocupado, e o pai não fez menção nenhuma de retê-lo, porque ele já tinha tomado aquela decisão, e este livre-arbítrio que o pai nos dá, ele perpetua e continua, mas a nossa volta para a casa do Pai faz com que o céu inteiro vibre num terremoto de emoções, de amor, de alegria, onde os anjos cantam os aleluias, e há muito mais alegria num pecador que retorna a casa do que aquele que já está ali sempre. Porque Deus é assim. Aquele que está com ele já tem tudo. E aquele que está distante não tem nada. É por isso que alguns voltam pela dor, e quando não é pela dor, é pelo medo. Medo não de Deus,
mas quando vem possessões ou algum perigo sonda, dificilmente se vai para ele, a ele por amor. Mas muitas são as almas que fazem a experiência deste amor e caem nas redes misericordiosas de Deus para nunca mais querer sair. E para todos nós que estamos militando neste mundo tenebroso, no meio de tantas pandemias de toda sorte e natureza, no meio de tantas injustiças que começam daqueles que estão no comando do governo, injustiças com uma crudelidade inexplicável, quando nós vemos senhores, pessoas já de idade avançadas, simplesmente usufruindo no poder daquilo que é do direito dos pobres, dos aflitos, dos que sofrem a questão da dívida, da indignidade, da fome, coisas do gênero. E quando vemos também multidões que caminham juntas, mas ninguém troca uma palavra, hoje comunicamos com a ponta do dedo no celular. As pessoas agora têm preguiça até de conversar no celular, mandando mensagem audível. Geralmente manda escrito. Às vezes na própria mesa onde se come o jantar, uma família, algum dos irmãos que estão ali, 2 irmãos ou mais, se comunicam pelo celular, talvez até para fazer chacota de alguém ou de algum, ou porque está passando um segredo, etc. e tal. Atravessa-se a noite vendo coisas banais, pornográficas, mentirosas, tantos fake news, e fascinados, hipnotizados pelo olhar da serpente que vem de dentro do celular com coisas tão tolas e coisas que não são úteis e coisas que não nos levam a nada, que não nos salvam. A humanidade vai passando o tempo assim, hipnotizado como a serpente hipnotizou nossa mãe biológica no Éden. E ela ficou tão hipnotizada que ela não conseguiu discernir a voz de uma serpente da voz do seu Criador. E levou a humanidade a um estado tão lastimável do qual nós pagamos até hoje muito caro. E a humanidade continua. Muitos caminhando para o precipício, hipnotizados, não sabem para onde vão. Quanta dificuldade que nós temos quando perguntamos aqui pessoas jovens numa sala de aula, por exemplo, que profissão quer seguir, que ideal tem, todas elas hoje é quase generalizada, diz, não sei. As pessoas não sabem que caminho seguir, que profissão ter, qual que é a sua verdadeira vocação. As pessoas estão cada vez mais cansadas de não fazer nada. A ociosidade tomou conta de milhões e milhões de pessoas. As pessoas estão obesas exatamente porque até para andar um quarteirão precisa de carro, de veículo. As pessoas têm que comer muito, beber muito. Tudo tem que ser muito, porque o vazio existencial na alma de todos também é muito grande, gigantesco. É um vazio tremendo, que nada cabe. Pode-se jogar tudo que tem, tudo que se vê para dentro de si, que não preencherá esse vazio. Só Deus é do tamanho do buraco da nossa alma. Só Deus pode preencher este vazio e ninguém mais. O vazio é tão grande que os grandes bilionários, trilionários, pessoas riquíssimas, com maiores riquezas do mundo, muitas vezes constroem edifícios que mais parecem castelos, sonhos, algo
que parece sonho e muitas vezes sobem no último andar de 300 andares, 200 andares dali pulam, porque não encontraram prazer nenhum em nada, absolutamente em nada do que construíram, das coisas fabulosas. As pessoas não se satisfazem com nada, sempre querendo mais. E essa fome, ela tem um porquê. Ela tem uma razão de ser, porque enquanto a humanidade que deixou evaporar, muitos deixaram evaporar a fé, a esperança e a caridade, elas continuam comendo, abrindo, as geladeiras aumentaram de tamanho, a oferta, as guloseimas os supermercados aumentaram, multiplicaram, as padarias, as confeitarias, as churrascarias, tudo verdadeiramente é muito. É descabível a quantidade de alimento que temos, de variedade que temos, porque o consumo é esse. O grande consumo é esse. E esse consumo não é porque as pessoas estão com fome ou passando fome, não. Elas estão sedentas de algo que nem elas sabem, porque abrem às vezes uma geladeira e não sabem, depois fecha novamente e não sabe o que quer, com tantas iguarias ali dentro. É porque está faltando Deus nas nossas vidas. É porque está faltando fé nos nossos corações. É porque está faltando aquilo que é essencial, o oxigênio da vida, que a fé nos leva a Ele, é o próprio Deus, porque Deus é o amor, e no mundo não existe o amor. Tudo foi feito por amor, no amor e com amor, assim como a doxologia da missa, por Cristo, com Cristo e em Cristo, mas as pessoas não veem essa grande importância, essa grande necessidade, e as pessoas morrem asfixiadas, morrem pagando caro para se encherem, depois pagam caro para fazer cirurgia bariátrica, para emagrecerem. Os números das roupas triplicaram de tamanho, as crianças já estão desde pequenininho obesas, e tudo isso não é porque comem muito, porque estão com fome, não, é tudo porque está faltando o essencial, o alimento essencial, Deus. Deus na vida das pessoas, Deus nas nossas vidas. Porque para aquele que tem uma intimidade profunda com Jesus, para aquele que caminha com Jesus, para aquele que está junto de quem verdadeiramente sabe que o ama muito, esquece-se de comer, esquece-se de beber, porque a fonte do amor, o olhar da pessoa, o acolhimento de Jesus, o carinho do Senhor, a proteção que Ele nos proporciona, preenche tudo. Preenche tudo. Fico lembrando da tia Lola, 50 anos no Rio Pomba, no Vale do Aço. 50 anos de cama, paralítica, se alimentando unicamente de uma Eucaristia por dia. Morreu com dor de santidade e a casa dela já passou a ser resguardada e tinha proibições de entrarem as pessoas de um modo geral, a não ser bispos ou padres. Quanto eram as peregrinações ali para constatar numa mulher de rosto alegre, de pele saudável, de um peso normal, de alguém que se alimenta diariamente, o alimento rotineiro nosso, mas ela só se alimentava de Eucaristia durante 50 anos. Então nós vemos assim, por este exemplo, a veracidade de Jesus Eucarístico,
Buscar Jesus, é claro que nós ansiamos por encontrá-lo pessoalmente, mas ele não se deixa ver por nós neste momento, embora já tenha vivido, deixou traços, deixou escritos, palavras, deixou pessoas que descreveram-no escrevendo os evangelhos e tantos outros evangelhos apócrifos, mas se nós buscarmos a Eucaristia na Santa Missa, nós estamos verdadeiramente buscando o próprio Deus. E como Ele deseja que assim nós façamos, que nós o busquemos, que nós participemos deste banquete nupcial dele conosco, onde a cadeira a qual ele coloca pessoalmente para sentarmos tem os nossos nomes escritos. Num banquete que é pura alegria, onde ele nos alimenta com a sua presença, com a sua santidade, com a sua receptividade, com suas palavras amorosas, com suas declarações infinitas de amor por nós, onde nós choramos, mas de emoção, onde nós choramos de alegria, porque nós não sabíamos que éramos tão amados, nós não sabíamos que tínhamos esse valor. Veja, não tem um livro, nenhum literata no mundo, em todos estes 2000 anos, não conseguiu escrever num livro, descrever com precisão cirúrgica a grandeza do amor de Deus por nós. E quando nós olhamos para a cruz e para o crucificado, ali nós vemos sem nenhuma palavra a expressão máxima do amor de Deus por nós. Por isso, devemos sempre buscá-lo, não morto, mas com um olhar penetrante, com um olhar amoroso, sem o mínimo de raiva, de indignação, mas um olhar manso como de um cordeiro, que é o mais manso dos animais, e ele foi o mais manso de todos os homens sobre a terra. E nos olhando, e desse olhar vem aquilo que é inverbalizável. Declarações de amor inverbalizável, que não tem como declarar, falar, escrever e nem medir. A medida do amor deste Deus por você, por mim, é não ter medida. E Nossa Senhora, embora tenha gerado Jesus pelo poder do Espírito Santo para nós, como ela sofreu as grandes dores. A igreja fala das 7 dores de Nossa Senhora, mas nós sabemos que houve muitos outros momentos em que não foi escrito, como diz o próprio João no epílogo de sua Bíblia, do seu Evangelho. Penso, se fosse escrito tudo o que ele disse e fez, não caberia em todos os livros do mundo. E Nossa Senhora teve grandes surpresas, mas era mulher do silêncio. Tudo sofreu no silêncio. Tudo sofreu no silêncio, apenas o seu coração sentia, mas ela acreditava, ela confiava, ela entregava. E com Jesus, na companhia de Jesus, primeiramente como mestra do filho ainda criança, mas depois que ele ganha maioridade, depois dos 12 anos, que ele já pode ler a Torá, os pergaminhos bíblicos do Antigo Testamento, ele se torna mestre da Virgem Maria e ela humildemente se posiciona como tal. E ela é como nós. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, eu vos aliviarei. E por isso ela chegou tão perto.
não teve soldado, não teve guarda, não teve lança, não teve espada, não teve ameaça nenhuma que afastou ela da cruz. Ali ela posicionou-se de pé, com toda a coragem, com o amor levantou, colocou-a de pé, elegantemente de pé, diante de Jesus, e ali permaneceu até o momento de tirá-lo da cruz e colocá-lo no seu colo, antes de ser lavado para fazer o sepultamento, lavado, perfumado, envolto em lençóis para ser sepultado ali perto do Calvário, que significa caveira, crânio. Por isso, unamo-nos aos sofrimentos da Virgem Maria com um problema próprio, nossos pessoais, porque ela quer nos colocar de pé também diante do filho dela. Ela é aquela mãe preocupada que viu a humilhação dos noivos na boda de Caná e recorreu a quem ela sabia que podia devolver alegria a um casamento que estava parecendo já um velório, pela falta de recursos financeiros e a escassez das bebidas, do vinho. E Jesus a obedeceu e derramou abundantemente dentro das talhas um vinho novo, o mais saboroso de todos, porque veio do coração dele. Por isso, entrega o seu coração agora, como Nossa Senhora também entregou o seu imaculado coração, que foi trespassado por uma espada, dizendo: ele é meu filho, eu quero sentir a dor que ele está sentindo. E Nossa Senhora vai pedir a Jesus que tire toda a água salobra, escassa, esse restinho de água suja que está dentro de nós, ou essa abundância de água de enxurrada do mundo que tem corrido por estradas afora e caído no nosso coração, bebido por nós, porque nós ainda andamos ao léu buscando água e esquecemos que na Igreja Católica Apostólica Romana Mariana, lá tem uma fonte inesgotável de uma água potável e de um sangue que é o melhor vinho, que sana, que sara, que embriaga, que santifica, que nos torna semelhantes a Ele, que nos arrebata e que nos leva para a glória. Jesus. É pelo nome de Jesus, Filho de Deus Pai, pelo poder do Espírito Santo e pela mediação e intercessão da Virgem Maria e do Pai adotivo de Jesus, São José, que nós obteremos tudo isso. Por isso, peçamos a eles nesse tempo favorável, tempo de conversão, mudança de vida, e aproveite enquanto você está respirando e tem tempo, porque chegará o momento em que você desejará saborear desse banquete e você não existirá mais aqui. Aproveitemos e comecemos o céu agora em cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Ele louvado.